Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma transmissão aqui no Centro de Mídias. Eu sou o professor Jefferson Diego e vou acompanhar vocês nessa transmissão que vai comemorar a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Para a gente começar a nossa transmissão, vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem de estatura alta, tenho 1,81 de altura, estou sentado, utilizo uma camisa verde, tenho a pele cor morena, estou com cabelo raspado, utilizo barba e o meu sinal é o J na costeleta para os intérpretes de Libras conseguirem aí fazer com mais facilidade. Hoje nós escolhemos um tema bastante importante e pertinente para a semana, já que é a segunda transmissão da educação pelo canal de Educação Especial que nós fazemos. A primeira, ocorrida na terça-feira, no dia 24, foi a inauguração do nosso canal. Ele trouxe para vocês a perspectiva de novas transmissões em relação às temáticas de educação especial, onde trataremos aí de assuntos relacionados às salas de recursos, aos serviços de itinerância, aos intérpretes de Libras e os professores contratados por demandas judiciais. Hoje eu quero agradecer em especial a nossa convidada, a professora Meire Cavalcante, a educadora Meire Cavalcante, que vai falar um pouquinho sobre os recursos e serviços para os alunos elegíveis, para os estudantes elegíveis aos serviços da educação especial. Então, agradeço bastante a presença da professora educadora Meire. Professora, seja muito bem-vinda. Pode aí se apresentar para os nossos professores e para as pessoas que estão te assistindo. Boa tarde para você. Bem-vinda. Muito contente pelo convite, queria agradecer muito, estou bastante contente pela iniciativa. Opa, acho que eu estou com... Agora não está mudo, né? Eu estou bastante contente com a iniciativa, de ter um foco para essa temática nesses ambientes de formação continuada. Então, queria agradecer a oportunidade. Posso já iniciar minha descrição, Jefferson? Posso começar? Me dá aí as orientações. Sim, Meire, você pode começar com a sua descrição. Antes de você iniciar a sua descrição, só queria dizer que, para quem não sabe, a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla foi instituída em 2017 pela Lei 13.585, que comemora entre os dias 21 e 28, essas semanas, de 21 a 28 de agosto, a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, para difundir aí as condições de trabalho, recursos e serviços a esses estudantes, bem como minimizar os preconceitos existentes na nossa sociedade. Então, Meire, pode ficar à vontade para fazer sua descrição. Tá ótimo, obrigada, professor. Eu sou a Meire Cavalcante, tenho 41 anos, eu sou uma mulher de pele branca, estou usando uma blusa preta, tenho cabelos compridos, castanhos escuros, meus olhos também são escuros, e eu estou usando um batom vermelho. Atrás de mim tem uma porta, uma parede cinza, coisinhas de escritório, tesoura, uns porta-lápis, e ao meu lado tem uma estante com alguns livros e uma plantinha, da qual eu gosto bastante. Bom, vamos lá. Então, a proposta aqui é a gente compreender um pouco a importância do atendimento educacional especializado, que é um direito da pessoa com deficiência, que necessita do serviço, no ambiente educacional. Então, falar de AEE, para mim, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a educação especial, porque por muito tempo a educação especial, por todo o histórico de construção dessa área do conhecimento, dessa área da educação, por muito tempo ela foi compreendida e praticada como um serviço de substituição da escola, E isso perdurou por muito tempo. Com o advento da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva de 2008, a gente tem uma marcação mais incisiva, não é uma novidade, mas é uma marcação mais incisiva de que a educação especial não é substitutiva. Ela é complementar, ela é suplementar, ela tem a função de dar respaldo, todo o apoio e toda a especialização necessária para que a escola comum receba com dignidade, com respeito, atenda aos estudantes nas suas necessidades específicas em relação à acessibilidade e ela possa gozar do seu direito à educação
educação como toda e qualquer criança, jovem, todo e qualquer estudante. Então, em 2008, a gente tem a Política Nacional, né, de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, em que a gente deixa para trás essa concepção de educação especial que substitui. E em 2009 a gente tem uma resolução, a Resolução 4 de 2009 do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, que determina quais são as diretrizes operacionais para esse serviço acontecer na educação básica, né? Então, a proposta aqui da nossa conversa hoje é a gente aprofundar um pouco sobre o que é, o que não é o AEE, mas principalmente falar sobre quais são os conteúdos próprios do AEE, o que ele faz. Então, eu vou pedir o apoio aqui do pessoal da transmissão para a gente poder mostrar os slides e começar um pouquinho a conversar sobre esse serviço, que ainda não é tão bem compreendido, né? A gente tem que lembrar que 2009, do ponto de vista, né, às vezes a gente, nossa, já faz tanto tempo, mas do ponto de vista de uma política pública é bastante recente. É uma nova atuação do professor, né? Um reposicionamento, né, de como que a educação especial atua e também necessita, para que esse serviço seja efetivado, bastante formação, né, dos novos professores, da formação continuada, né, que é o que a gente está aqui dialogando, construindo. Então, ainda tem muito equívoco sobre o que fazer, né, e o que não fazer no AEE. Então, a ideia aqui é começar um pouquinho essa conversa. Claro que não dá para esgotar tudo, mas eu vou me esforçar para a gente poder conversar um pouco sobre essas características do AEE, né, que muitas vezes são pouco compreendidas e, portanto, pouco executadas no ofício do atendimento educacional especializado. A gente pode ir para os slides? Muito obrigada. Bom, então a gente vai ver a contribuição que esse serviço ele tem diante de uma escola para todos, né? Pode passar. Eu sou a Meire, né, educadora e comunicadora, mestra, e estou concluindo meu doutorado em educação, né, pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Unicamp. Pode passar? Acho que mais uma, né? Bom, então a gente vai aqui apresentar a importância do AEE, né, que nessa perspectiva complementar e suplementar, nunca, jamais substitutiva da escola comum. Entender as dimensões e as formas específicas do desenvolvimento desse serviço, né, no espaço da sala de recursos, refletindo na sala de aula comum, porque a sala de recursos sozinha não faz a inclusão acontecer, e estabelecer as relações entre os objetivos estabelecidos aos estudantes que são elegíveis para a educação especial e a sua aplicabilidade no contexto da classe comum. Pode ir. Pronto, isso, obrigada. Para começar, a gente então vai rever o que as diretrizes operacionais definem como função do AEE, né? Então, lá no artigo 2º, a gente já vê que o AEE, ele é um serviço que tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno. Veja que não é substituir. Então, eu vou oferecer algo a mais, eu vou oferecer algo que precisa naquele contexto para garantir igualdade de condições de acesso, permanência e aprendizagem para esse estudante. E esse serviço, essa garantia, né, desses direitos educacionais, eles vão depender da boa oferta do AEE, que está vinculado com a disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento da sua aprendizagem. Por que eu coloquei aí, né, em destaque, né, eu coloquei em negrito e em vermelho a palavra barreiras? Pode passar. Porque o AEE, ele é uma diferenciação que eu faço, não para dizer que o aluno é diferente. Esse aluno é diferente dos outros, então ele precisa desse serviço. Não tem nada a ver com esse tipo de ideia de diferença, né, que ainda é muito forte, não só nas escolas, mas estou falando na sociedade, né? A pessoa com deficiência é vista como se ela apenas fosse a diferente, né? E essa diferença está muito demarcada em comparações, é diferente dos outros, né? Aprende diferente, se comunica diferente, e na verdade a diferença é algo intrínseco a todos os seres humanos e ela muda da própria pessoa para ela mesma, né? A gente não está estático do início ao fim da vida, nós estamos nos modificando em relação a nós mesmos. Então, essa ideia de que
o outro é o diferente, ela traz embutida uma discriminação muito forte, né? Então, o AE, ele é uma diferenciação, só que, ao contrário de muitas diferenciações que são utilizadas para demarcar, esse não vai para a escola, esse não pode acessar esse conteúdo, esse não pode fazer essa atividade, né? Em vez desse tipo de ideia, a gente tem o AE como uma diferenciação para promoção da inclusão, da plena participação da pessoa, né? Então, acho que é uma das partes que mais me encantam do AE, porque ele sim é algo que apresenta uma diferenciação, mas sempre com base na diferenciação para inclusão do sujeito, jamais para usar uma característica do sujeito, ter deficiência, por exemplo, para justificar que ele não vai acessar bens públicos, né, ou direitos constitucionais, direitos humanos que ele tem, tá? E aí, voltando para nossos slides, para a gente entender, portanto, o que o AE faz, né, se ele está ali descrito como um serviço que elimina barreiras, eu preciso entender, afinal de contas, o que são barreiras. Pode passar. Barreira, gente. Eu vou pedir, volta um pouquinho antes da gente ler o preâmbulo da convenção, só pode voltar para mim, não precisa dos slides agora, por favor. Só para a gente compreender um pouquinho, antes da gente avançar no conceito de barreira, eu queria conversar com vocês um pouco sobre o seguinte. Muita gente confunde barreira com deficiência. Eu vou dar um exemplo. Pois é, essa pessoa não anda, então ele não conseguiu chegar no segundo, no terceiro andar, é porque ele tem uma barreira, né? Ele não anda. Então, se confunde a presença, né, de deficiência, né? A condição de deficiência com barreira. E, na verdade, a condição de deficiência não é uma barreira, ela é uma característica da pessoa. Ela usa cadeira de rodas para se locomover. Coitadinho, ele não enxerga, né? Você viu? Então, olha a barreira que ele tem. Não tem nada disso, mas muita gente ainda olha a condição de deficiência e associa a essa condição de deficiência ao termo barreira. Quando a gente está falando de autismo, quando a gente está falando de deficiência intelectual, isso fica ainda mais acentuado. Eu vou explicar por quê. Porque as pessoas, elas rapidamente dizem, não aprende, não entende, não responde. Então, vai colocando todas essas ideias como em si a barreira e como se elas explicassem ou descrevessem a deficiência e, portanto, descrevessem o sujeito. Então, quando eu falo que uma pessoa em cadeira de rodas, ela não tem condições de chegar no segundo andar e que o problema dela é ela ter deficiência física, todo mundo acha super esquisito, né? Como assim? Que absurdo que você está dizendo, Meire. Vamos pôr um elevador, cadê a rampa, né? Então, fica um pouco mais rápido de a gente perceber esse conceito de que a deficiência não é uma barreira, jamais uma característica de uma pessoa pode ser utilizada para justificar uma situação de discriminação e muito menos ser confundida em si como uma barreira, né? Com uma pessoa que é cega, por exemplo, que foi o outro exemplo que eu dei, você pensa, poxa, mas tudo bem, a pessoa é cega, mas ela tá acessando o computador, ela tem um leitor de tela, tem a máquina Braille, se ela usa Braille, eu estou oferecendo acessibilidade para os materiais, então, quando a gente fala também da cegueira, como a gente já tem mais difundido o que é acessibilidade para alguns públicos, fica mais fácil de a gente perceber essas ideias discriminatórias e falar, não, o problema não é, a barreira não é a deficiência da pessoa, a barreira é porque não tem a rampa, porque não está sendo oferecido a máquina Braille, por exemplo, ou um laptop, ou com um leitor de tela. Então, só que aí vai chegando no autismo, da deficiência intelectual, parece que tudo isso fica muito nebuloso. Por quê? Primeiro, porque a gente ainda tem que entender mais sobre deficiência. Segundo, porque a gente ainda carrega muitas ideias que são fruto de estigmas em relação à pessoa com deficiência intelectual, com autismo, né? E terceiro, e eu acho que tem a ver com a nossa conversa de hoje, muitos educadores da educação especial ainda estão refinando seus conhecimentos sobre vários aspectos.
né? Inclusive aqueles que facilitam a comunicação, a interação, né? A participação dos sujeitos que são elegíveis para a educação especial. Vamos voltar então para os slides. Se a gente agora já sabe que a deficiência jamais pode ser categorizada, nomeada como barreira, né? Não é a deficiência que é a barreira, então que raios é barreira? Vamos ler então juntos um dos trechos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência que eu acho mais importantes, que é o item E do preâmbulo, logo no comecinho da Convenção da ONU, tá? Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução. Eu vou parar a leitura aqui para poder pensar um pouquinho nesse trecho com vocês. Vocês já pararam para pensar que a gente está aprendendo tanto sobre deficiência, né, nas últimas décadas, que muita coisa que a gente achava impensável há 10, 20, 30 anos, hoje a gente já tem bastante naturalidade para lidar, né, mas que antes era considerado coisa impossível, né? Hoje a gente tem muitas pessoas com deficiência intelectual se formando na universidade, casando, tendo filhos, tendo garantias, né, dos seus de viver os seus direitos civis sem ter nenhum tipo de cerceamento, né? Então, nossa compreensão de deficiência foi mudando com o tempo, e com o tempo a gente foi introjetando novas concepções e que transformam em naturais uma série de coisas do cotidiano que antes pareciam impossíveis, né? Inimagináveis. Quando os pioneiros da educação inclusiva começaram a discutir educação inclusiva, eram taxados de inclusivistas, até hoje usam esse termo, ou isso é utopia, é bonita na teoria, mas na prática quero ver. E na verdade, hoje tem gente que até olha para o passado e fala, realmente funcionava assim, a gente pensava assim, mas agora não dá mais. O que isso quer dizer? Que esse iniciozinho, aí a gente pode voltar para o texto dos slides, do preâmbulo da Convenção da ONU, item E, ele traz, logo na primeira linha, algo que a gente não pode se esquecer, gente. Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução. Coisas que eu não sei hoje, conforme a gente vai aprimorando nossas práticas, desenvolvendo novas tecnologias, novos recursos e também aprimorando nossa concepção e como a gente oferta esses serviços, a gente vai aprendendo sobre deficiência e a gente vai evoluindo junto com o conceito. Então, esse conceito não está estático, ele está acontecendo, ele está em desenvolvimento. Se eu perguntar para vocês se uma pessoa cega pode dirigir um carro, muita gente vai dizer não. Aí a gente vai ter que dizer, então, fala para a Google parar de desenvolver tecnologia de carro autônomo, porque no futuro é muito provável que o ato de dirigir seja entrar na máquina e dar um comando de voz. E aí o carro autônomo te levar para onde você queira. Isso é impossível? Meire, isso só acontece em filme de sci-fi, essas coisas. Não, gente, hoje, se você estiver no Japão e eu estou aqui no Brasil, e a pessoa com quem eu estou falando estiver num ônibus, e eu estiver num ônibus, os dois em movimento, a gente consegue ver e ouvir em tempo real o rosto por meio de uma chamada online. Isso era inconcebível há bem pouco tempo na história da humanidade. Então, hoje não dá nem para a gente dizer que é impossível uma pessoa cega guiar um carro. Porque o que vai ser o conceito de guiar? Ele está em evolução, ele está se modificando. Há bem pouco tempo, várias coisas do mundo do trabalho que hoje são desempenhadas por pessoas com deficiência, muita gente dizia que isso era impossível, que não era adequado, que não ia acontecer. Então a gente tem que deixar o nosso conservadorismo lá guardadinho no fundo da gaveta e começar a estar aberto e falar assim, tá bom. E principalmente quem atua na educação especial tem que estar muito antenado e falar, cara, é isso que está acontecendo, eu quero ir junto, eu quero participar dessa construção. E se eu ainda não compreendi tudo, se eu ainda tenho alguma ressalva ou alguma dificuldade, com quem eu posso me associar, quem está discutindo coisas bacanas, eu posso entrar no grupo de estudo, eu posso acessar outras literaturas que eu não tenho acessado, enfim, para a gente ir andando junto com o conceito. O conceito de deficiência está em evolução, a gente também precisa estar. Voltando para o nosso texto, o restinho do texto diz o seguinte também, que é uma grande revolução, gente.
A deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras. E essas barreiras são devidas às atitudes e ao ambiente em que a pessoa está. E esse ambiente, sim, pode impedir a plena e efetiva participação das pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, esse é um texto muito importante, né, que eu acho que dá o norte de qual é a energia que a gente tem que colocar. Eu vou dar um tempinho do slide agora, para voltar a conversar um pouquinho com vocês. Que energia nós temos que colocar nas atividades da educação especial? E é essa, o preâmbulo item E, para mim, é o combustível do que me move a discutir e a pensar na educação especial do século XXI. Porque o conceito de deficiência está em evolução, a gente tem que evoluir junto. E, além disso, agora a convenção demarcou, agora não, né, em 2006, esse texto é de 2006, a convenção deixou muito cristalino, deficiência é o encontro de uma pessoa com deficiência e uma barreira, ou duas, ou três, ou várias. Então, quando a gente olha para a barreira, aí sim nós estamos fazendo a educação especial conforme a Resolução 4 e conforme a Convenção da ONU, que desde 2009 tem caráter constitucional no Brasil, porque a gente incorporou toda a Convenção da ONU à Constituição Federal Brasileira em 2009. Então, quando eu olho esse conceito e vejo que a Resolução 4, que dá as diretrizes sobre o AE, está dizendo isso para os educadores, pessoal, olha, vamos parar de ficar focando em deficiência, e vamos começar a conhecer cada vez mais o que é barreira, como identificá-las e nos especializarmos nas questões da acessibilidade para quebrar essas barreiras, né? Então, acho que é um convite e que eu acho que é bastante animador, eu acho que ele é muito estimulante para os educadores, né? Apesar de não ser uma coisa simples, mas o que é simples na educação? E outra coisa, vocês não acham que é um privilégio a gente poder estar vivendo num momento histórico em que a nossa geração de profissionais, né, as próximas que virão, estão tendo a oportunidade de fazer uma coisa que nunca, na história da humanidade, nós fizemos? Com a pessoa com deficiência, né, sempre foi uma história de muito desprezo, desvalorização, eugenia, tortura. A gente vai estudar os primórdios da educação de pessoas, educação não, da vida das pessoas com deficiência em diversas sociedades, a gente vê que era anuído matar, né? A criança nascia com deficiência, os pais tinham o direito de escolher tirar a vida dela, né? O abandono, a segregação, a exclusão. O que nós estamos fazendo, gente, é inédito na história da humanidade. Todo o resto a gente já fez. A gente já integrou, não deu certo, a gente já excluiu, a gente segregou, né? A gente deixou matar. Agora, o que nós estamos fazendo é inédito. E eu acho que a gente está vivo nesse momento da história da humanidade, a gente tem que agradecer a oportunidade e dar o nosso melhor para que a gente tenha um adiantamento civilizatório cada vez mais rápido, né? Nesse sentido, e por isso que eu valorizo tanto os educadores da educação especial. Porque quando eles entendem isso, né, essa importância, essa relevância de que o papel deles para promover a escola, o chão da escola, não o que acontece na sala de recursos, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas que o papel dele, enquanto educador, ele está a serviço da escola comum, dela funcionar, ser inclusiva, pedagógica, pedagogicamente, em relação às relações interpessoais, em relação à acessibilidade arquitetônica, comunicacional. Então, é um privilégio, um desafio, e eu acho que é um papel muito nobre para o adiantamento moral e civilizatório da nossa sociedade. Vamos voltar aqui, então, para os nossos slides. A gente vai passar bem rapidinho, porque, né, não tem necessidade de grandes aprofundamentos. A Resolução 4, ela deixa bastante demarcado quem é o público elegível para a educação especial, né, especificamente do atendimento educacional especializado, que é, o primeiro, alunos com deficiência, né, que a própria Convenção da ONU traz o conceito de que são pessoas com impedimento de longo prazo, de natureza física, sensorial, mental ou intelectual. Pode passar. O segundo público que a gente tem, pode passar para o próximo, por favor.
a gente tem os estudantes com transtornos globais do desenvolvimento. Aqui, ultimamente, a gente tem utilizado bastante TEA, né, que é transtorno do espectro do autismo, que eu acho que até fica um pouco mais fácil de compreender que público se encaixa. Não está incorreto falar TGD, né, mas também a gente ouve falar sobre o TEA, e ambos eles estão ali dentro dessa compreensão desse público específico. E aí, eu queria passar para o próximo slide, só para fazer uma demarcação. Pode passar para o próximo, por favor. Que em 2012, com a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo, né, autista, perdão, o que aconteceu? Muitas pessoas com autismo, elas não acessavam alguns direitos, direitos sociais, né, política de cotas, BPC, uma série de direitos que são garantidos às pessoas com deficiência, porque o transtorno do espectro autista não era considerado deficiência. Então, com essa lei, foi muito importante, porque continua não sendo a mesma coisa, né, pessoa com deficiência e TEA, continuam sendo dois públicos distintos, mas para fins legais, a TEA é considerado desde 2012 deficiência, para poder esse público justamente, né, com o que é correto, acessar os direitos garantidos às pessoas com deficiência. Pode passar? E por último, a gente tem os estudantes com altas habilidades, superdotação, né? Que são pessoas que têm talentos, né, potencial elevado em alguma área ou mais, né, combinadas do conhecimento humano. Pode passar. E aí, só para a gente lembrar um pouco que a oferta do atendimento educacional especializado, ela é obrigatória por parte da escola privada ou do sistema educacional público, né? Mas a sua matrícula não é uma obrigação da família, e não é porque uma pessoa tenha deficiência que ela tem que ir para o atendimento educacional especializado. Por quê? Porque a gente não está mais olhando a EE ou educação especial para a deficiência. A gente está olhando atendimento educacional especializado como um serviço que vai olhar o ambiente escolar, ver se existem nesse ambiente barreiras, e aí, se identificadas as barreiras, daí sim faz sentido o atendimento educacional especializado. Então, também é uma outra concepção que às vezes eu percebo que muita gente não compreendeu ainda, né? Porque acha que tem deficiência, tem que ter o atendimento especializado, justamente porque faz essa associação equivocada de educação especial com deficiência ou com a condição específica do sujeito, né, com transtorno do espectro autista, enfim. E não é assim. A EE só é necessário quando, a partir de uma investigação do contexto educacional, do estudo de caso, eu identifico barreiras e aí eu crio um plano de AEE para a eliminação das barreiras, não para a deficiência do sujeito ou para o sujeito com deficiência, né? Então, essa é uma interpretação não, esta é uma concepção de educação especial que está colocada ali na resolução 4, que apesar de o texto ser bastante cristalino nesse sentido, eu percebo que muita gente lê, né, mas a gente já está com conhecimentos tão cristalizados sobre educação especial, ser esse serviço para a deficiência, que olha o sujeito e a sua deficiência, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele consegue, o que ele não consegue, e fica o tempo todo em cima do sujeito, desconsiderando que a EE não existe se ele não souber o que está acontecendo no chão da escola, no pátio, na educação física, na hora da aula, na hora da entrada, na hora da saída, na conversa entre as crianças, nas conversas que acontecem entre os estudantes e seus professores. É aí que o EE trabalha, né? E, infelizmente, a gente ainda vê muitos profissionais que fazem o atendimento educacional especializado ter pouquíssimo contato com o professor de sala comum, ou não ter condições por carga horária ou por jornada, né, por período de trabalho, de sequer ir à escola onde o estudante está matriculado e poder estar lá no horário que ele está, não para fazer a EE ou tirar da sala, de jeito nenhum, mas para poder participar das reuniões pedagógicas, observar vários momentos diferentes do dia a dia da escola, né, com aquele estudante, poder participar das reuniões todas, né, e dessa dinâmica que acontece na escola. Então, muitas vezes eu vejo a EE super distante, como se fosse algo para o aluno,
E aí você pega o aluno, faz o atendimento dele lá no contraturno, e muita gente acha que isso é o AEE. Isso é um grande equívoco. Vamos voltar para os nossos slides. Meire, só antes de você voltar para os slides, queria fazer um comentário sobre a sua fala aqui. O pessoal no chat está gostando muito da sua palestra, está elogiando muito a forma que você está colocando as situações do AE, né, e as suas diversas formas de atuação. E dentro do Estado de São Paulo, nós temos a Resolução 68, que está em vigor desde 2017. Essa resolução, ela traz uma premissa de que os professores da educação especial podem acompanhar o trabalho realizado pelos professores da sala regular. Então, 20% do tempo do professor do AE é realizado na sala regular para o acompanhamento dos estudantes da educação especial. Nós estamos com a preparação, quase já divulgação da Política Estadual de Educação Especial, que traz nas suas diretrizes o ensino colaborativo. Então, o que você está trazendo para a gente é uma prática da rede estadual de acompanhar os estudantes da educação especial em suas salas comuns, mas ainda não temos as diretrizes para esse ensino colaborativo, que vai trazer aí a condição do professor auxiliar o professor da sala comum nas flexibilizações curriculares e nas atividades que são especificamente elaboradas para os estudantes da educação especial. Então, muito obrigado aí por você ter colocado isso tão claramente para os nossos professores e receba aí os elogios deles. Pode continuar, por favor. Obrigada. Jefferson, foi muito bom você tocar nesse assunto, né? Porque acho que ter as diretrizes ajuda muito os profissionais a entender o papel deles, né? A única coisa que eu acho que é importante, né, que é o meu papel aqui, é fazer algumas observações sobre como isso vai ser operacionalizado, para, de novo, não colocar o professor da educação especial como alguém que vai ficar olhando a atividade de conteúdo pedagógico que vai ser feito para o estudante, porque isso também não é o papel do AE, segundo a Resolução 4, né? E aí, assim, o que eu faço quando eu estou na escola? Eu entro na sala e eu vou ajudar o professor a dar a aula ou ajudar a fazer alguma adaptação ou flexibilização? Esses termos não existem na Política Nacional de 2008, tampouco existem na Resolução 4 de 2009, porque o AE não trabalha com conteúdo pedagógico, ele não trabalha com conteúdo escolar, ele não planeja como ensinar esse conteúdo para aquele estudante, porque o ensino ele é coletivo, planejado pelo professor de sala comum. Agora, o que o AE deve fazer enquanto serviço vamos supor que você está ali junto com o professor pensando no conteúdo que precisa ser ofertado, né, para a turma, e aí surge a dúvida, nossa, mas e como que a gente faz esse conteúdo com essa criança? O professor do AE pode participar dessa discussão? Claro que ele pode, e é muito importante e natural, e cada vez mais natural se você tiver um professor em cada escola, né, que a gente tem aí a gente tem que ter esse objetivo, né, de que o professor do AE seja um profissional da escola, da equipe, para que ele não vá de vez em quando e depois apareça, né, então a gente ainda precisa caminhar nesse sentido. Mas é muito importante demarcar isso, porque existe uma grande confusão de que professor do AE vai fazer adaptação de currículo ou alguma flexibilização, o que também não está previsto na política de 2008. E aí, o que acontece? Enquanto o professor da educação especial está perdendo tempo fazendo esse tipo de trabalho, o que acontece como consequência é que o que ele deveria estar desenvolvendo enquanto acessibilidade para as atividades, ele acaba perdendo o foco e não fazendo. Então, no momento em que um professor da sala comum está discutindo com o coordenador pedagógico, porque vamos pensar, escola, ela é escola e tem papéis muito demarcados, o professor sabe o que ele tem que fazer. Se você pegar lá as funções do professor no edital de contratação, ou na lei que regulamenta quais são as funções de um professor, está muito bem explicado, planejamento, marcar a frequência, ofertar as atividades, então tem uma série de funções específicas do professor. Tem também as funções específicas do coordenador, né, de discutir e orientar em relação às práticas pedagógicas, acompanhar os professores, acompanhar os seus planejamentos, enfim. E eu percebo também, Jefferson, que muitas vezes a escola chama o professor do AE, quando, na verdade, quem tinha que estar fazendo essa discussão seria o coordenador junto com o professor de sala comum. Parece que quando trata de prática de ensino, prática pedagógica
e que envolva o aluno que está no AE, é quase como se a gente colocasse o professor do AE no lugar do coordenador. E aí, então, assim, não estou dizendo que isso está acontecendo aí porque eu não tenho esses elementos, tá, Jefferson? Não estou generalizando, não. Estou só trazendo algumas questões que eu vejo que são bastante recorrentes em vários lugares, né? E aí, para a gente refletir um pouco junto sobre isso. O professor do AE, então, ele precisa estar no momento em que o aluno está na escola, mas não é para fazer as adaptações ou para ensinar o professor como ele vai ensinar o conteúdo. Ele tem que ver se o que o professor está planejando está acessível ou não, e aí é que ele contribui. Então, nós não estamos falando nem de flexibilização, nem de adaptação, nós estamos falando de acessibilidade ao conteúdo, o que é bastante diferente. Vou dar um exemplo. Uma criança que tem deficiência intelectual ou uma criança com autismo, né? E aí muitas vezes a gente vê que o professor de sala comum, ele fica ali, o quanto que esse aluno sabe, o que ele compreendeu do que a gente fez hoje ou não, enfim. Eu percebo que muitos desses estudantes poderiam estar se beneficiando de comunicação suplementar alternativa, mas justamente porque a gente ainda não tem esse refinamento na compreensão do AE, muitos professores do AE sequer dominam e conhecem esse conteúdo. Então, o estudante, e aí ele está lá ajudando a pensar em atividade adaptada ou fazendo coisas diferentes para o aluno, junto com o professor de sala comum, enquanto ele deveria conhecer muito sobre essa área do conhecimento para poder ofertar comunicação alternativa para que a participação e a aprendizagem desse estudante fosse ampla e cada vez melhor, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante e é uma oportunidade, né? Que vocês estão elaborando as diretrizes de também pensar no caminho formativo dos professores do AE. O que eu tenho que ensinar para os professores do AE, né? Na gestão, que cursos eu devo oferecer para os meus professores do AE? Eu tenho que continuar fazendo curso sobre deficiência ou eu tenho outros caminhos? Então, aqui nos slides eu vou apresentar algumas ideias, algumas propostas, né? E se for possível contribuir com vocês, eu vou ficar bastante contente nesse sentido, tá? Posso voltar, Jefferson? Você quer fazer mais algum comentário? Não, tá ótimo, Meire. Obrigado pelos seus esclarecimentos. É isso mesmo. E a função do nosso canal aqui da Educação Especial é justamente esse: instrumentalizar coordenadores, professores e professores especializados para que essas informações cheguem até eles. Obrigado. Ótimo. Então, tá bom. Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. A gente tem mais 20 minutos, né, Jefferson? Só me ajuda aí para eu não me perder. E se também quiser trazer alguma consideração aí do chat, fica à vontade. Perfeito. Pode passar para o próximo, por favor. Então, a gente entendendo que a EE, ele tem que ser ofertado, né? Mas não é todo estudante que vai precisar, só porque tem deficiência, né? Essa é uma concepção do modelo médico da deficiência, que pensa que necessariamente toda pessoa com aquela condição precisa disso, disso e disso, né? E isso é uma visão bastante ultrapassada, tanto da deficiência quanto da educação especial. Então, olha aí uma fotografia de uma sala de recursos, né, multifuncionais. Essa sala, ela é o locus de trabalho do professor do AE, mas muitas vezes eu vejo até as famílias a confundirem esse espaço como um espaço psicopedagógico, em que o aluno vai fazer joguinho, que ele vai aprender concentração, que ele vai aprender a esperar a vez dele, que ele vai aprender... ou que ele vai fazer reforços escolar, enfim, tem muitos equívocos do que acontece na sala de recursos. E é importante a gente dizer que a sala de recursos não é em si o serviço, ela é apenas o lugar onde o professor do AE tem as suas gavetas, o seu computador, os seus arquivos. Ele atende, né, os estudantes, só que para que ele atende os estudantes? Para poder, junto com o estudante, ir pescando coisas na sua investigação, pensando na sala de aula comum. No atendimento do estudante lá na sala de recursos 2 vezes por semana, não faz sentido eu pensar em atividades, agora eu vou fazer soma, ou eu vou fazer um joguinho de tal conteúdo, né, para ele entender cores, árvores, isso, maior, menor. Essa ideia, ela ainda é muito forte, e eu acho que conforme a gente vai refinando nossa compreensão sobre o AE, a gente vai percebendo que sala de recursos não é um espaço de atendimento ao aluno, é o lugar onde o professor do AE trabalha, onde ele tem um repositório de equipamentos, de recursos dele, ele vai criando também ali uma biblioteca, né, de
de materiais, ele vai acumulando coisas que ele foi acessibilizando, né? Então ele criou um mapa tátil de tal região e eu posso deixar guardado, porque o ano que vem pode um outro estudante precisar, e eu vou criando, né, uma biblioteca ou também um repositório de recursos acessíveis. Então, é o lugar de trabalho do professor do EE, não é a sala de atendimento ao aluno que tem deficiência, que é muitas vezes o que é confundido, né? Então, ali eu tenho armário, mesa, cadeira, mas eu posso receber as famílias, ali eu vou criar, confeccionar os materiais, vou fazer pesquisa, vou imprimir em braille o que eu tiver transcrito. Então, é um ambiente de trabalho do professor do EE muito mais do que a ideia bastante equivocada de que a EE é algum tipo de atendimento ao aluno que se confunda ora com reforço escolar, ora com psicopedagogia, ora com oficina, né? Nada disso é atendimento educacional especializado. Pode passar para o próximo, por favor. E aí também tem a foto, né, de computador, impressora, scanner. Se tiver estudante com deficiência visual, aí também pode ter o monitor ampliado, impressora braille, né? Então, é ali nesse espaço que a gente vai, e por isso que é importante que as redes públicas e as escolas privadas sempre estejam atentas à manutenção dos equipamentos, né, e à atualização de softwares ou de máquinas, enfim, porque precisa ser robusto, precisa ter equipamento, precisa ter um bom suporte tecnológico, porque professor do EE é especialista em acessibilidade e hoje em dia cada vez mais tecnologia assistiva é uma área que envolve bastante tecnologia, de alta e baixa tecnologia, né? Tecnologia assistiva. Pode passar. Então, eu peguei esse trechinho da política nacional. Meire, então tá. Então, se o professor do AE, segundo a resolução que dá as diretrizes desse serviço, ele não faz reforço escolar, ele não fica ali fazendo joguinho, ou ele não faz atendimento psicopedagógico, ele não faz plano de ensino de conteúdo pedagógico, porque isso cabe ao professor de sala comum. Se ele não faz adaptação, o que ele faz? É só a gente pegar a política de 2008 e ver quais são os conteúdos próprios do AE. Né? Então, eu vou começar a ler aqui. O que o AE deve ofertar para os estudantes quando necessário, né? Profissionais com conhecimentos específicos no ensino de Libras e da língua portuguesa como segunda língua, né? Da língua portuguesa escrita como segunda língua. Deixa eu fazer só um parênteses aqui. Eu ouço muitas críticas, porque o AE tem que saber um monte de coisa, isso não funciona. Não é bem assim. Libras e língua portuguesa como segunda língua, existe legislação específica para dizer quem pode ofertar os serviços. A nossa colega aqui, que eu não sei o nome, que está fazendo a nossa interpretação, ela não acordou um dia e falou, nossa, eu acho que eu quero ser intérprete de Libras, e aí eu vou sair trabalhando. Ela estudou bastante para estar aqui sinalizando e me ajudando na comunicação hoje, e existe uma regulamentação por meio de norma para dizer qual é a formação, quem pode exercer essa função, e isso é importante. Então, não é que o professor do AE vai saber tudo, e Libras, e língua portuguesa como segunda língua, não é isso, e quem fala isso, estudou pouco ou está com má fé. Por quê? Porque tem uma legislação própria, específica para instrutor de Libras, professor de Libras, GL2, intérprete de Libras, então tudo isso está regulamentado. Então, quando for oferecer no AE qualquer um desses serviços de acessibilidade, né, isso tem que estar regulamentado, já está regulamentado e tem que ser observada essa normativa para que esses profissionais tenham essa formação que já é prevista. Vamos voltar para os slides. Os outros conteúdos são conteúdos que o professor, ele vai... Por isso que eu acho que é muito importante ter assessoramento técnico para os professores do AE e acompanhamento dos estudos de caso que eles vão desenvolvendo. Por quê? Porque Braille também precisa do professor ter uma formação, não é uma língua, é um código, né? É bem menos complexo do que aprender uma língua do zero, né? Porém, isso não quer dizer que é fácil, você precisa ter formação específica para poder, inclusive, introduzir o Braille, né? Não é sair ensinando para o aluno, tem uma gradezinha com 6 pontinhos, nada disso. Então, como que eu faço pré-Braille, a pré-Bengala, que é da orientação em mobilidade? Então, são áreas que eu vejo muitas vezes que um ou outro professor sabe bastante,
mas que a maioria não fez curso ou fez cursos muito pequenininhos, pontuais, e isso não é compreendido como algo que tem que estar na formação muito forte do professor do AE, né? Então, vamos seguir aqui. A gente tem o sistema Braille, né? O Soroban, que é a calculadora manual, né? Orientação e mobilidade é uma outra área específica, né? Que eu sou encantada por essa área do conhecimento. Quanto mais a gente aprende sobre ela, a gente também percebe como a gente pode deixar o ambiente seguro para todas as pessoas e também facilitar a organização desses ambientes. A gente aprende também sobre nós mesmos, né? E como a gente está nos ambientes, como a gente usa o nosso corpo. Então, e eu vejo pouca formação profunda, né? Bastante técnica nesse sentido, de que para os professores do AE conhecerem profundamente, poderem trabalhar a orientação e mobilidade com os seus estudantes, né? De novo, isso são conhecimentos que os professores do AE têm que ter, não pode ser um ou outro professor ser um super especialista e as crianças serem mandadas só para eles, porque aí você está concentrando estudantes em vez de estar fazendo uma formação ampla e bem técnica com um corpo técnico de professores de AE, né? As atividades de vida autônoma, que eu acho que são coisas que muita gente já tem mais familiaridade, né? A comunicação alternativa, gente, ó, eu falo sempre para os professores da educação especial. Quando você tiver com muita vontade de fazer um curso e você não, né, para se especializar enquanto profissional da educação especial, e você não tiver muita certeza de onde você coloca, onde você investe o seu suado dinheirinho, se você for fazer o curso, né, com os recursos próprios, sempre olha para essa lista aqui e fala, olha, eu preciso olhar para isso aqui como meu plano formativo, né? Claro, tirando Libras e L2, enfim, que eu acabei de explicar, mas tudo isso, gente, para o educador da educação especial, é um baita de um roteiro de formação, né? Para eu pensar em investir. Para os gestores, aqui também tem um baita roteiro para programar as formações dos seus profissionais, né? A comunicação alternativa, o desenvolvimento de processos mentais superiores, e aí a gente está falando de deficiência intelectual, a gente está falando de autismo, a gente está falando de crianças que têm deficiência física e que acabam, por falta de comunicação alternativa, desenvolvendo muitas dificuldades, né, que podem acarretar no que a gente tem estudado sobre deficiência socialmente construída, né, porque a pessoa ela é tão... ela tem tão pouco acesso à comunicação e a outros recursos de acessibilidade que isso vai impedindo o seu desenvolvimento cognitivo, o seu desenvolvimento social, enfim, e aí você vai produzindo socialmente a deficiência, né? Os programas de enriquecimento curricular, adequação, no caso das crianças com altas habilidades de superdotação, né? E também... adequação e produção de materiais didáticos e pedagógicos que são acessíveis e recursos óticos e não óticos da tecnologia assistiva. Então, a tecnologia assistiva é uma área muito importante para o professor do AE, né? Então, é o que eu falo. Tá em dúvida de para onde onde você vai colocar a sua energia enquanto educador da educação especial, mergulha nessa lista. Tem muita coisa importante aí que quanto mais os professores da educação especial souberem, e forem, de fato, especialistas, né, atendimento educacional especializado, o especializado está aí nessa lista, não é especialista em deficiência, isso já passou, né? Porque o mesmo recurso pode ser usado por um aluno com deficiência física, com deficiência visual, com deficiência intelectual, o mesmo recurso, só que eu tenho que saber como o que é esse recurso, que ele existe, como ele funciona, para aí eu poder identificar a barreira, puxa, aquele recurso é que está faltando aqui. Se eu não conheço a área do conhecimento, se eu não conheço o recurso, como que eu vou saber que ele está faltando no contexto? Então, por isso que essa lista aí, para mim, é a chave de ouro. Pode passar. A tecnologia assistiva, então, ela é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Esse texto está no Comitê de Ajudas Técnicas, na ata 7, da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, um documento que fala sobre tecnologia assistiva e
E aí eu acho que é importante, pode passar para o próximo slide. Jefferson, só me tira uma dúvida em relação ao tempo, por favor. A gente tem 10 minutos, Meire. 10, é 10 isso? É porque minutinhos, eu não isso. sei se meu relógio está certinho. Tá bom. Então, o que eu vou fazer é dar uma olhada bem rápida nessa lista, porque a gente não tem tanto tempo assim, né? A gente pode também retomar algum outro dia. Só para a gente ver as categorias da tecnologia assistiva. E aí eu gostaria muito de chamar a atenção para o fato de que conhecer essas categorias e saber o que o professor do AE pode ofertar, levar essas categorias para o ambiente escolar, eu acho que é o grande pulo do gato, digamos assim, né? Olha, é isso. A gente tem que refrescar os nossos conhecimentos sobre a EE, né? Tirar o foco da deficiência e começar a olhar para essas coisas aqui. Será que essas coisas estão na escola? Ou elas estão mais ou menos, né? Porque alguém conhece um pouco, mas o outro professor não conhece tanto, e aí a gente também não está pondo foco nessas questões todas, e elas acabam ficando um pouco incipientes, um pouco etéreas na escola. Ora aparece um recurso aqui, outro acolá, mas sem ser algo muito sólido na formação dos educadores e também na oferta e no uso disso tudo no ambiente educacional. Então, eu vou só passar rapidamente, de acordo com esse documento da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né, que é o Comitê de Ajudas Técnicas, quais são as categorias, e aí eu vou fazer breves comentários sobre o AEE, tá? A gente tem auxílios para a vida diária e vida prática. Então, esse é mais rápido a gente entender, né? A gente tem ali abotoador de roupa, a gente tem um negócio que te ajuda a calçar o sapato, né? Ou você tem ali um dispositivo que ajuda você a cortar o pão se você estiver usando uma mão só, uma tesoura, né, que a gente vê bastante tesoura fixa, que você pode com uma mão poder fazer o recorte. Então, você tem ali tecnologia assistiva voltada para o dia a dia, da vida prática, né, para poder comer, se vestir, enfim. Pode passar. Pode passar não, pode voltar para eu ler o próximo. Então, esses são elementos que a gente está mais acostumado de ver, né, são mais comuns. A comunicação aumentativa e alternativa, que a gente também vai ler por aí, comunicação suplementar alternativa, né? Eu acho, gente, que essa é a parte. Se alguém me perguntasse, Meire, o que é para ontem de a gente fazer, especializar os professores do AE, eu diria que é nessa área, né? Porque montar pranchas de comunicação alternativa, conhecer os softwares, desenvolver as pranchas dinâmicas, montar vocabulário a partir do que está sendo trabalhado na sala de aula comum, manter esse vocabulário atualizado, mostrar como é que se usa ou o laptop ou as pranchas impressas de uma forma bastante sólida, tanto para a família quanto para as crianças que estudam com esse estudante, para os professores, e instrumentalizar todo mundo para se comunicar com esse estudante a partir desses recursos é algo que é para ontem, né? Os professores do AE têm, naquela listinha que a gente viu ali da política de 2008, esse conteúdo próprio do AE. Então, acho que é bastante importante a gente pensar neles. Recursos de acessibilidade ao computador. Nosso computador, gente, o laptop, tem vários recursos escondidos de acessibilidade que a gente nem sabe. E tem vários tutoriais que ensinam, né, a gente a usar teclado virtual, aumento de tela, com alto contraste, enfim. Os próprios PCs que a gente usa já tem, mas também tem recursos como acionadores que substituem o mouse, teclados inteligentes que você muda a parte de cima dele para que o aluno possa usar setas em vez de letras, né, usar imagens. Então, todos esses recursos de acesso ao computador também fazem parte da tecnologia assistiva e é importante que o professor do AE conheça, né? Sistemas de controle de ambiente o AE não vai implementar isso, mas também só para vocês saberem que isso é da tecnologia assistiva. Quando a gente chega no shopping, a porta se abre sozinha, isso é automação de ambiente, né? E para a pessoa com deficiência poder apertar um botão ou dar um comando de voz para abrir e fechar uma cortina ou para se executar alguma tarefa, né? Cada vez mais a tecnologia está caminhando nesse sentido e algumas coisas a gente pode também estudar e pesquisar de acordo com o caso para trazer para o ambiente escolar, tá? Os projetos arquitetônicos de acessibilidade, esse eu vou pular, gente, porque tá todo mundo careca de saber que precisa ter porta largada, a gente precisa ter
banheiro acessível, a gente precisa ter acessibilidade para rampa, para elevador, o elevador tem que cumprir especificidades técnicas, não pode ter rampa que parece uma montanha-russa, né, que vai matar a pessoa quando ela chega lá embaixo, porque está fora do ângulo máximo, né, permitido pela lei. Então, a arquitetura é uma coisa que a gente tem discutido há mais tempo do que outros campos da TA, né? Órteses e próteses. Então, a órtese são aqueles dispositivos que a gente põe em algum segmento do corpo, né, para poder ajudar. Então, eu posso colocar um lápis, eu posso pôr um pincel, uma colher no braço, né, ou na extensão de um segmento da perna para poder a pessoa executar uma tarefa. E as próteses são, né, as pernas, os braços, né, a gente vê aí os atletas paralímpicos correndo com próteses super tecnológicas, então também faz parte da tecnologia assistiva. E no caso das órteses, né, que são esses equipamentos de tecnologia assistiva de baixa tecnologia, os professores do AE também fazem muita coisa nesse sentido, né, de poder fazer um apoio para segurar o lápis, né, que encaixe na mãozinha ou no braço da criança, enfim. Então, também é uma área importante para o AEE. Adequação postural, aqui é uma área que precisa da interlocução com o físio, o TO ou o médico ortopedista que acompanha a criança, justamente para poder ter toda a informação para levar isso para a escola. Então, o AE faz essa ponte para garantir que o pezinho de apoio tá bom, que a altura da mesa tá boa. Então, não é ele que prescreve cadeira, nem vai decidir coisas técnicas, mas o professor do AE faz a ponte para garantir a adequação postural do aluno na aula, né? Na aula não, em todos os espaços da escola, claro, na aula também. Pode passar. Auxílios de mobilidade, a gente está falando de bengala, andador, cadeira de rodas, né? E isso eu preciso saber o que o estudante utiliza para poder considerar os ambientes, reorganizar algumas coisas no lugar onde ele circula. Então, tudo isso também o professor do AE vai trazendo de informação para poder pensar junto com a escola na acessibilidade. Auxílios para qualificação da habilidade visual e recursos que ampliam a informação a pessoas com baixa visão ou cegas. Então, a gente está falando de lupa eletrônica, lupa simples, né? A gente está falando de um folheador de página de livro, né? Então, o ampliador, o próprio monitor grande, né, com alto contraste também entra nessa categoria. Auxílio para as pessoas com surdez ou déficit auditivo. Aqui nós estamos falando de estudantes que se beneficiam de, por exemplo, o sistema FM, né, que o professor do AE precisa saber qual é a necessidade, por exemplo, de um aluno surdo que não usa Libras, é implantado e é oralizado. Então, ele vai se beneficiar do sistema FM na escola. Então, isso precisa ser organizado, precisa demandar a compra, falar com a gestão da escola, enfim. A gente está falando de aparelho auditivo, implante coclear, a gente está falando daqueles softwares que você fala ou você escreve um texto e ele sinaliza em libras, né? Então, a gente está vendo também o desenvolvimento da tecnologia nesse sentido para pessoas com surdez que sinalizem ou que são oralizadas ou que são, né, bimodais, usam as duas formas de comunicação. Mobilidade em veículos, né? Então, quando a gente tem um transporte escolar que tem o elevadorzinho para garantir que a criança ou uma pessoa com dificuldade de locomoção chegue em segurança, né, no nível de cima do ônibus, um carro adaptado, isso também faz parte da tecnologia assistiva. E esporte e lazer, a gente está vendo várias, né? Cadeiras de rodas para os jogadores de basquete, por exemplo, ou uma prótese específica para escalar montanha, enfim. Então, a bola com guiso, tudo isso no esporte. No lazer, você também tem recursos de tecnologia assistiva. Pode voltar aqui para mim, obrigada. Então, aqui, gente, eu dei uma pincelada, mas eu acho que, se eu puder escolher uma coisa assim, para deixar com vocês a EE é o serviço que vai trazer a inovação para a escola, que vai refrescar nossa concepção de deficiência, nossa concepção de barreira, e que vai compreender que jamais a condição do sujeito pode ser entendida como uma barreira, mas que o que não é ofertado para ele, ou o que está acontecendo nas atitudes, ou no ambiente em relação à acessibilidade arquitetônica, informação, de comunicação,
né, de falta de acessibilidade aos conteúdos, né, uma aula que não é pensada para todo mundo, faz uma aula para todo mundo e aquele estudante faz uma coisa diferente, isso é barreira pedagógica, né, então eu queria deixar esse recado, assim, que eu acho que o AE, ele é uma inovação na educação brasileira e a gente precisa pegar ele com firmeza aí para dar conta do recado. Muito obrigada pela oportunidade. Meire, nós que te agradecemos por você ter disponibilizado esse tempo. Os professores aqui no chat estão parabenizando muito a sua apresentação. Foi realmente um presente para a gente te receber nessa primeira formação do canal de Educação Especial do Estado de São Paulo. Então, muito obrigado pela sua participação. Você vai ser sempre muito bem-vinda aqui. Ó. Se depender dos professores, você já está escalada para as próximas formações. Então, você pode... A gente vem. Que bom saber que a gente pode contar com você. Se você quiser deixar seu recado aí para os professores, as suas considerações finais, pode ficar à vontade. Gente, eu estou conversando com o professor de educação especial, eu estou feliz, porque a gente tá e vai transformar cada vez mais a escola para que ela seja para todo mundo sem discriminação. Então, queria agradecer a atenção de vocês. Vou deixar meu e-mail, posso, né, Jefferson, deixar meu e-mail? Deve. M de Maria, E de escola, Cavalcante, mecavalcante@gmail.com. E dizer que agora em setembro eu vou começar a segunda turma do segundo semestre de um curso de AEE, os fundamentos do AEE na perspectiva da educação inclusiva, e que a gente trabalha com muita profundidade todos esses aspectos, então está todo mundo convidado, quem quiser me escrever, estou super à disposição para qualquer dúvida que surgiu aqui da nossa conversa, e agradecer muito a oportunidade, Jefferson. Parabéns pela iniciativa do canal aqui. Obrigado, Meire. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Pessoal, essa foi só uma pitadinha do que a gente ainda vai oferecer para vocês aqui no nosso canal Educação Especial. Desejo a todos um ótimo final de semana e muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Thank you so much for your support, and your questions are, very important. Tive a oportunidade brilhante de conseguir elaborar as perguntas para Malala. Como você acredita que o acesso e a universalidade dessa educação possa, de fato, ter concretude nessa situação? E como isso possa ser geral, não parcial, mas que isso tenha impacto, que isso seja globalizado de fato? Your questions are, very important. I think it needs a balance, for sure. There are parts of education that needs a more global, sort of universal approach. The education of technology, human rights, science, there is no border in that, there is no cultural difference in that. I think this is a universal education that every child deserves to have. O que eu espero da educação é que ela traga a liberdade necessária, a quebra de correntes e a superação de costumes ou ideais antigos, no nascimento de novas ideias, que seja plano nacional de um todo, de uma nação.